Graça e paz a você que está conosco na nossa classe da Escola Sabatina. É muito bom, é maravilhoso ter você com a gente, compartilhar com a gente. Olha, eu esqueci de falar na lição anterior, você que esteve conosco na lição anterior, mas eu vou falar agora, compartilhe, certo? Dá o seu like, manda para a gente o seu recadinho, fala para os teus amigos, olha, tem um pessoal lá de Varginha que tem uma lição bacana, se você gosta da lição, indique, compartilhe. Sabe por quê? Compartilhar a palavra de Deus, isso resulta em salvação. E o que Deus quer de mim e de você é que sejamos uma fonte ou uma ponte para ligar as pessoas a Jesus Cristo, tá bom? É muito bom ter você aqui conosco. Vamos para mais uma lição, dessa lição que está maravilhosa, o amor e a justiça de Deus. Como é bom a gente entender que Deus é justo, sim. E às vezes a gente morre de medo que Deus é justo e fala, estou frito. Mas a mesma lição diz que Deus é amor e Deus é misericordioso. Então é fantástico saber que nós temos esse Deus maravilhoso olhando por mim e por você. Tudo bem, Kevin? Tudo em paz, tudo em ordem? E o meu pastor, como é que o senhor está? Também, graças a Deus, já animados para continuar estudando essa lição, né? Mais uma lição das 13 temporadas que teremos para estudar sobre o amor e a justiça de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre as ações de um Deus de amor, visando sempre nos salvar. Pastor, nós temos um hábito aqui, que é o seguinte, a gente convida a pessoa para vir aqui, o senhor já sabe disso, o senhor não... Aliás, para lá para você aqui, ó, o pastor já está ficando figurinha tarimbada daqui, tá bom? Ele vai ser sempre aqui, ó, um dos nossos professores, que a gente sempre vai chamar Joel, Elton, Pastor Fiuza, o senhor tem o Rodrigo, o Enio, tem vários professores, o Adriano vai estar com a gente também nesse trimestre. Ó, não perca a nossa classe, cada vez melhor. A gente agradece muito que o senhor está sempre pronto, sempre à disposição. Isso é fantástico, tá? Então, completando o que eu estava dizendo antes, pastor, nós temos um hábito aqui de que sempre a pessoa que vem, não importa se vai orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa. Sempre a pessoa que ora intercede, certo? E o Senhor falou de um Deus misericordioso, um Deus que ama. Então, é esse Deus misericordioso que ama eu e você, que está lá no céu e aqui também na pessoa do Espírito Santo. Esse Deus vai ouvir agora a tua prece, pastor, vai ouvir a sua prece, a nossa prece aqui. Vamos interceder juntos para que o seu pedido, o seu desejo, aquilo que vai fazer bem para você, para a sua salvação, daqueles que te cercam, e você tem aí no coração. Coloca isso para fora agora. O pastor vai orar. Enquanto o pastor estiver orando, nós vamos estar aqui juntos, tá? Eu, você aí, o Kevin aqui, nós vamos estar juntos intercedendo para que Deus ouça as nossas preces. O senhor ora para nós, pastor? Vamos sim. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Bom Pai, nós queremos clamar o Teu santo nome. Por favor. Clamar a Ti, Senhor Deus, para que possa estar dirigindo esta lição da Escola Sabatina, amém, para que possa estar dirigindo o estudo, a recapitulação da lição, para que possamos lembrar aquilo que o Senhor já nos ajudou a estudar durante a semana, para que aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam crescer, possam aprender e possam render louvores ao Teu santo nome. Amém. Também pedimos a Ti, Senhor Deus, que esteja com os pedidos e agradecimentos de cada um daqueles que estão ouvindo e nós que estamos aqui. Os agradecimentos, Senhor Deus, é porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, e os pedidos é porque nós clamamos a Ti, porque nós somos fracos, falhos e não podemos nada, mas sabemos que o Senhor tudo pode. Amém. Faça conforme o Teu querer. Alguns estão precisando de um milagre, realiza um milagre, se assim for da Tua vontade, para a nossa salvação. Alguns aqui, Senhor Deus, estão precisando de ânimo, dê a eles, Senhor Deus, ou a ela, o ânimo para seguir em frente, independente da circunstância e do que tem ocorrido. Amém. E bondoso Deus, que todos nós possamos olhar para o Senhor, o Deus de amor, o Deus de misericórdia que quer nos salvar. Amém. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o título dessa lição deu um nó na minha cabeça, tá? Eu acredito que você que tem lição aí, tá assim, mas a ira do amor divino, eu não sabia que quem amava tanto tinha negócio de ira, não. Eu trouxe o senhor aqui porque eu preciso de uma pessoa bem mais inteligente dessa vez, tá? Porque vai ter que tirar os nós na minha cabeça, tá? E se você tiver alguma dúvida, essa lição vai nos ensinar muito o que é a ira de Deus.
E olha, para começar, para a gente entender um pouquinho melhor, diz assim: contudo, olha o nosso verso, você que tem a Bíblia, Salmos 78, verso 38. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, mas na versão que você tiver vai mais ou menos dizer isso. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Eu dei uma risada aqui, pastor, porque eu acho uma ira sem despertá-la totalmente. Ou seja, um Deus que contém a ira. Então, isso me deixa muito alegre. Esse sorriso meu é de alegria. E aqui diz o seguinte, a pergunta que eu já quero começar: como entender a ira de um Deus que ama? Veja, parece contraditório, né? Parece. Muito contraditório. Parece. Aliás, alguns até confundem essa contradição e chegam a titular Deus diferente. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira. Isso, eu já ouvi Deus muito isso. bravo, Isso. Deus da lei, é o Deus que não se contenta. Já o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, do amor, da misericórdia, tudo pode. Até chegam a dizer a loucura que o Deus do Novo Testamento, que é Jesus, não está preocupado com a lei. Ou seja, não é mais para guardar a lei, porque a lei é do Deus do Antigo Testamento da ira. O Deus brabo. É um Deus bravo. Olha que loucura, né? Chega a esbarrar na loucura. Veja, entenda uma coisa, você que está em casa. O Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo. A abordagem é diferente. O Deus do Antigo Testamento, ou Jesus no Antigo Testamento, está lidando com um povo bárbaro. Eu posso dizer que quase se for para a era dos livros, quase um pré-homem das cavernas, e está ali lidando de uma forma que eles entendem. Veja, não é Deus que é diferente, mas é o ser humano que está em período diferente e Deus se adapta para salvá-lo, com aquelas expressões, tanto que se você pegar desenhos animados e filmes que falam sobre a mitologia, principalmente a grega, antiga, onde que moram aqueles deuses? No Monte Olimpo. Aí você vai para a Bíblia, onde que Deus falava com o povo no Antigo Testamento? No monte. Por quê? Porque era a cultura da época. Tanto a mitologia veio pegar coisas fortes da cultura, como a Bíblia também, Deus respeitou essa cultura. Mas o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o mesmo, e os dois é um Deus de amor e um Deus de ira. Olha um detalhe. Quando Jesus voltar, haverá dois grupos: salvos e perdidos. Louva a Deus que nós aqui estamos buscando ao Senhor, seremos parte dos salvos, amém? O problema é o Kevin, mas eu e o Cê, nós vamos Mas a misericórdia de Deus é muito grande, vai salvar o Kevin, vai salvar você, vai salvar a mim. Você está salvo, Kevin. De todos aqui eu sou o pior dos pecadores. Mas os que não forem para o céu, os perdidos, vão ser queimados. E agora? E aí? O Deus do Novo Testamento vai estar matando? Você entende como é que é loucura? E vamos para o Antigo Testamento? Deus deu algumas regras para Sansão, história de Sansão. E a gente costuma lembrar de 3: não cortar o cabelo, não tocar em cadáver não tomar bebida e forte. não tomar bebida forte. São as 3 principais, que é do Nazireu. Mas se você for em Levíticos, existia 300 regras para o Nazireu. E ele quebrou uma após a outra. E ele perdeu a força quando ele bebeu? Não. Ele chegou tão bêbado em casa que ele chegou com o portão da cidade nas costas. Segunda vez, ele matou um leão, depois passou pelo leão, o que tinha dentro? Mel. Favos de mel. Ele perdeu a força? Não. Como é que é o nome disso? Tanto na primeira como na segunda é um Deus de amor e de misericórdia. Aí na terceira regra, então a misericórdia, ela, digamos assim, chega. Você entendeu? E aí então ele perdeu sua força. Deus de amor, Deus de misericórdia e Deus de lei, lá no Novo Testamento. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de lei. Então, a ira e o amor de Deus, às vezes ela não compactua uma com a outra, porque é a forma que nós pensamos de ver Deus. Mas tanto no Antigo como no Novo Testamento, é um Deus que ama, mas que também ira. É um Deus que quer salvar, mas que em algumas ocasiões até mata ou permite matar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A ira e o amor de Deus andam junto. Veja, quando vai acabar a ira de Deus? Quando acabar o pecado.
Porque a ira de Deus não é contra o ser humano, mas é contra o pecado. E aí o ser humano abraçado no pecado... vai se perder junto, né? E aí eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu era pequeno, ganhei um conjunto moletom. Pensa no menino que gostava daquele conjunto de moletom. Eu venho de uma família... o povo chama de humilde, né? Humildade não tem nada a ver com isso, é pobre mesmo. É igual a minha, não tinha nada. E aí eu ganhei um conjunto moletom verde água, muito bonito. E criança é criança. Fui brincar com esse moletom, e aí fui brincar num local que tinha mato cheio de carrapicho, sabe? Vixe, conheço. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe, filho, o que você fez? E aí então ela mandou tirar, tirei, e ela tentou tirar os carrapichos. Ai, cada vez eu ouvia minha mãe gritando, ai, uma hora minha mãe cirou. Sabe o que ela fez? Jogou carrapicho com o moletom tudo no fogo. Ela queria queimar o moletom? Não. Ela queria destruir o quê? O carrapicho. Mas foi também moletom. Entenda você que está em casa, Deus não quer destruir o ser humano. Deus nunca quis destruir o ser humano. Deus sempre quis acabar com o mal. A ira de Deus é contra o mal. Porém, quem não desgruda do mal, como o carrapicho não desgrudava da roupa, vai para o fogo. Vai para o fogo também. Então não é contra o ser humano, é contra o pecado da ira. Agora, por que o mal causa tanta angústia em Deus? Porque ele conhece o bem na plenitude. Deus é amor, ele não é bem, ele está. Então, como ele conhece o bem na plenitude, ele também sabe as consequências do mal. Sabe, a gente sofre aqui nessa terra consequências do mal, mas a gente não sabe nem um vislumbre do que o mal pode fazer. Deus sabe na sua totalidade. E por ele saber até onde, quão cruel que o mal é, quão cruel e quão ruim que o mal é que então ele se ira contra o mal, e ele fica tão, digamos assim, Deus se rebela mesmo contra o mal. Não dá para estar no mesmo espaço o mal e Deus. E aí entra a ira nesse contexto. Ao contrário de Deus, pastor, como nós, seres humanos, relacionamos com o mal? Deus, o senhor disse que não pode chegar perto, é o fogo e a gasolina, é isso mesmo, né? O fogo e a gasolina. Isso aí, não pode estar perto. E nós? Ao contrário de Deus, por que nós temos essa dificuldade de entender Deus e o mal, a ira? Porque nós temos a nossa natureza. A nossa natureza é má. As pessoas não entendem muito bem isso daqui. Veja, uma coisa é a natureza, que nós nascemos, nós somos maus. Outra coisa é as obras, a atitude. O que é que Deus fala para a gente não pecar? Atitude. Vamos lá, eu sei que mentir é errado, eu vou lutar contra a mentira, vou lutar contra o roubo. Isso é atitude, ações. No caso, lutar contra o adultério é ação, mas de natureza nós somos maus. Então, como nós somos maus de natureza, nós temos a tendência para o mal. E a gente tem que lutar contra o mal e sozinho não vamos conseguir, precisamos de Deus. Então, nós temos a tendência. É mais ou menos assim. Qual é a tendência da água? Escorrer, sempre para baixo. É a lei da física. Qual é a tendência de soltar uma caneta? É cair, porque tem a lei da gravidade. Qual é a tendência do ser humano? O pecado, porque tem uma lei dentro de nós que puxa a gente a fazer o pecado. Bem ao contrário de Deus, né? Deus não tem Já isso. Deus não tem. E aí entra, por exemplo, sei que não é o tema da lição, Jesus. Ele nasceu com a natureza sem a pretensão do pecado, podendo pecar. Onde Adão perdeu, ele venceu. Jesus não tinha tendência ao pecado. Nós temos. E nós vamos vencer não porque nós podemos, mas pela graça de Jesus. Então Deus, ele abomina o pecado, ele tem angústia pelo mal, justamente por isso, porque ele é puro e não tem essa tendência ao mal. Porque a justiça provoca ira. Justamente porque a justiça é contrária ao pecado. A ira, ela, como eu disse, é contra o pecado. E como Deus é justo, 100% justo, ele se ira contra o pecado. Mas veja, eu anotei aqui, Efésios 4:26 diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a ira não é contra a natureza de Deus, e Deus também não nos proíbe de irar, de indignar-se. Agora, a ira pode nos levar ao pecado? Pode, mas a ira é aquele sentimento de indignação. Aliás, sem esse sentimento, nós não vamos abandonar o pecado. A gente tem que nos irar, nos indignar com o pecado para largar as consequências do pecado, para largá-lo. Então, irai-vos, mas não pequei. Qual a diferença de Deus? É que ele nunca peca, então ele ira sem pecar. E nós a ira não. Santa. É uma ira santa. Já nós não, nós temos a tendência. Então ele fala, cuidado, você pode pecar, então irai-vos,
mas não pequeis. Tu sabia que eu tinha uma dificuldade tremenda com esse verso? Como é que eu vou irar não pecar? Até um dia eu entendi que o irar-se aqui é revoltar-se contra o mal e a maldade. Exatamente. Não contra o malfeitor. Exatamente. O malfeitor é uma pessoa e ele tem que ser amada, perdoada. É difícil, mas perdoado. Agora, o que ele fez comigo continua sendo errado e eu vou me indignar a tal ponto que eu não vou aceitar isso acontecer com outra pessoa e nem eu vou fazer com outra pessoa. E nem deixar fazer de novo comigo. E nem deixar fazer de novo comigo, exatamente. Então, é a ação, não a pessoa. Agora me responda, hein? Quero ver. O que leva Deus a ser tardio com o pecador? O amor e a misericórdia. Esse tal de amor e misericórdia é muito chique, né? Amor e misericórdia é a razão de não sermos consumidos, diz a Bíblia. Se não fosse o amor e a misericórdia, a ira viria. Mas muitas das vezes a ira não vem pelo amor e a misericórdia. E como diz o texto que nós lemos aqui, e às vezes quando ele vem só um pouquinho, não vem completamente. Deus é bondoso. Eu achei muito lindo isso. Deus é misericordioso. Deus, ele quer nos salvar. Então, a ira de Deus é tardia justamente pelo amor e a misericórdia. Romanos 3, 25, diz assim, que Jesus, ele quer, ao mesmo tempo declara justo aqueles que nele crê, mesmo merecendo a condenação. Você não merece nada, mas você é justo, porque eu te amo e você está olhando para Jesus. Olha que tremendo amor. Não há amor que se possa comparar ao amor de Deus. Amém. Pastor, que cuidado eu tenho que ter? Porque a gente fala que Jesus é longânimo, mas que cuidado eu devo ter entre ter compaixão e ser tolerante com o pecado? Veja, você até começou a dizer, pecado, ação, errado, tem que ser punido, se for o caso, tem que tomar as atitudes. Pecador, pessoa, amar. É isso que Jesus faz, ele ama a pessoa, ele quer encaminhar a pessoa para uma conduta correta e a salvação, mas ele abomina o pecado. Veja, nessa situação de um Deus tardio em irar-se, a gente pode lembrar de quem? Jonas. Nem fala. Jonas. Jonas. Pensei que era o Kevin, é o Jonas. Não, é Jonas. Tá. Jonas. Veja, Deus ele foi longânimo com Jonas e com os ninivitas ao mandar Jonas. Parece que quando a gente vê Jonas não querendo ir pregar, que Jonas está sendo mal. Não, ele está sendo humano. Imagina você, hoje, Coreia do Norte. Eu não vou lá, não. Missionário na Coreia do Norte. Manda o Kevin, vai o pastor, eu não. No Irã. Pior ainda. Então, você entende? Nínive, dos assírios, é a mesma coisa que pensar em Coreia do Norte e no povo do Irã, do Iraque nos nossos tempos. É fácil alguém ser missionário lá? Então, a gente não pode julgar Jonas. Deus está dizendo assim, Jonas, tanto Nova York, tanto Wall Street, tanto Londres, tanto São Paulo, que é lugares fáceis, entre aspas, eu digo fáceis, porque cada um tem a sua dificuldade, nas selvas de pedra, sim, mas tantos esses lugares fáceis, quanto no Irã, quanto na Coreia do Norte, eu estou trazendo para os tempos de hoje, precisam da graça. Os ninivitas eram cruéis, e precisavam da graça de Deus. E não é que Deus tirou o livre-arbítrio dele, mas Deus queria mostrar uma lição para Jonas, tanto que ele entendeu, meio revoltado. Sim, mas entendeu, né? Mas entendeu. Ele falou assim, o senhor não vai destruir, não? Tá bom, então salva. Ou seja, um Deus tardio em irar-se. O Deus do nariz comprido? Eu achei tão chique essa expressão, né? Veja, a gente, quando quer falar que o amor de Deus nos transformará em puro, o que a gente usa de exemplo? A lã ou a neve, né? Sim. Mas em alguns lugares eles não conhecem a lã e a neve. Eles conhecem o algodão. Lá tinha uma tribo na África que o pastor foi pregar e falou, olha, nós seremos tão brancos como a lã ou como a neve. Ele falou, como assim? E aí ele foi entender que aquele povo não entendia, nunca tinha visto neve, nunca... Aí ele falou, o que é a coisa mais pura e branca que vocês conhecem? Ele falou, o algodão. Então, tá, nossos pecados serão lavados, serão tão brancos como o algodão. Agora nós entendemos. Então, esse negócio do nariz comprido, essa expressão, é porque lá no Oriente Médio, quanto maior o nariz, mais
bondoso, mais longânimo. Eu achei isso muito interessante. E aí, então, quando Deus é desenhado, vamos assim dizer, ou é caricaturado lá, feito uma caricatura, Deus é um Deus com nariz longo, porque ele é tardio em irar-se. É uma figura de linguagem que aquele local entende. E eu acho interessante que eu vou lá para Pedro, né? Onde fala que Deus ele é, não tardio, mas é longânimo. Ou seja, interessante, né? Ele tem misericórdia muito grande. Se fosse aqui, talvez, em vez do nariz grande, a gente ia desenhar Deus carregando um coração grande. Um elástico que estica, Ou um estica, elástico, estica, isso estica. aí, que não rebenta. É mais ou menos assim. É uma figura de linguagem local lá e uma figura de linguagem aqui. Mas tudo quer dizer uma coisa, que Deus nos ama com um amor inigualável. Então, uma coisa que eu tenho que ter em mente, você aí também tem que ter em mente, que a longanimidade, ou seja, o ter compaixão, não é eu estar sempre na presença de uma pessoa que me faz mal. Porque, às vezes, eu como cristão, pastor, às vezes eu apanho todo dia, sabe? Sofro agressões físicas, agressões emocionais. Não é isso que Deus está pedindo, não. Eu acho que quando é para salvar, tudo bem. Deus fala, felizes aqueles, né, que são injuriados, perseguidos, mas num relacionamento diário, Deus pede para que eu me coloque pelo menos em situações melhores, né? Mas mesmo assim, eu tenho que orar por aquela pessoa que está me ofendendo, que está às vezes me agredindo, orar sim, mas não ser um objeto obsessivo de agressão dela, né? Um dia me perguntaram assim, crente tem inimigo? Eu falei, tem. Tem. Do lado de lá. As pessoas são livres para me odiar. Agora, do lado de cá, não. Né? Mas assim, eu não preciso conviver com esse ódio. Eu posso amá-lo, respeitá-lo, mas me afastar para que aquele ódio ou aquele sentimento, relação que a gente chama hoje de tóxica, não me intoxique e me leva a ter esse sentimento, né, com outras pessoas. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente sabe até onde a corda pode esticar, e cada um tem uma corda diferente. Então, vai no seu limite. Não posso disso, não, mas lembre-se, Deus quer que nós amemos. E o principal é perdoar. Perdoar não quer dizer continuar convivendo. Isso. Quer dizer que aquela pessoa, aquela situação não vai mais me fazer sofrer. E o perdão é isso, né? Eu sou beneficiado. Eu né? E a pessoa também, mas eu sou o primeiro, né? Exatamente. Agora me explica aqui, indignação justa, existe isso? Claro que existe. Veja, a ira é a resposta adequada de Deus do seu amor na circunstância. Qual circunstância? O pecado. Então, enquanto existir o pecado, a indignação e a ira de Deus é justa. Quando acabar o pecado, também acaba a ira de Deus. Entendeu? Por isso que a indignação é justa, porque tem pecado. Então, Deus, ele tem uma indignação contra o pecado, uma aversão. E Jesus demonstrou um zelo piedoso, mas muito piedoso. E a justa indignação era com aqueles que passavam por alguma aflição. Você sempre vai ver na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma indignação contra a injustiça, em especial contra as viúvas, os órfãos, os pobres. Por quê? Porque alguém menosprezando alguém ou sendo injusto com alguém que não pode se defender. Normalmente é contra alguém que não pode se defender. Gostei desse exemplo, pastor. Gostei desse exemplo. E também quando a gente vai lá no templo, quando Jesus pega o chicote, derruba... Porque aquele povo não podia se defender. Quem ia contra um fariseu ou contra um sacerdote? Sumo sacerdote. Então o povo ele era refém. Aí Jesus foi lá e fez algo para defender alguém que não podia fazer nada. Aliás, se ele fizesse, ele ainda seria excomungado e apedrejado, estando certo. Aí Jesus foi, se indignou e aí acendeu a sua ira de tal forma que ele deu a mensagem, foi embora. Isso é muito bem claro. Ele deu a mensagem e foi embora. Ele não pegou... Não. Deu a mensagem e foi embora. E isso agora volta a um assunto que nós estávamos conversando antes, do Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ou seja, aqui teve também Deus com chicote, né? Chicote e... É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Em busca da justiça... E da misericórdia. Sempre querendo salvar. E, como eu falei, repito, sempre em prol daqueles que não podem se defender. Pode anotar, sempre daqueles que não podem se defender. E aí eu volto a um tema. Você tem direito? Lute por ele. Vá atrás do seu direito, mas com cautela, com cuidado. Chega um momento que é melhor você parar e colocar nas mãos de Deus. Senhor,
eu fui até onde eu podia, agora é contigo. Eu costumo dizer assim, ó, que Deus não vai fazer o que eu posso fazer, mas Ele vai lutar e fazer aquilo que você não pode fazer. Vai até onde você pode. Não pode? Coloca nas mãos de Deus. Amém. É lógico que desde o começo você vai estar falando com Deus. Sim. Não é que Senhor, agora eu não posso nada e bota na coisa de Deus. Não, sempre com Deus, mas faça o que você pode. Vá até onde você pode, corra atrás dos seus direitos. Volto a dizer, com amor, com paciência, com diálogo, sempre. E aí, então, chega um momento e diga assim, Senhor, agora é contigo que eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Amém. Agora tem uma perguntinha aqui que eu sublinhei, está embaixo, não vira não, está ali embaixo ali, ó. Está embaixo? Eu falei, eu vou cutucar ele. Está aqui assim, ó. Como evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? É muito difícil. É difícil, Sabe por né? quê? Porque nós somos maus. Nós temos... Jeremias diz, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, se não me engano, é 17:9. Eu não tenho cérebro para isso, não. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Então, nós somos enganosos. Tem que tomar muito cuidado. Mas, normalmente, a ira justa é em favor de alguém ou do coletivo. Normalmente, contra a meu favor, eu vou cair no risco de ser egoísta. Tem que cuidar, né? Tem até por aí, sendo juiz, vítima sim. e tal. Como? Não tem condição. Eu não tenho condição de julgar as minhas coisas. Alguém tem que julgar por mim. Mas eu posso julgar as coisas dos outros. Então, normalmente, a ira que é justa, ela é em favor de alguém ou do coletivo. Normalmente, quando é contra mim, eu vou ser egoísta. Boa resposta. Já anota aí, hein? Anota para já responder para outras pessoas e para também praticar, né? Exatamente. Deixar outros serem justos para nós e nós sempre justos pelos outros. Agora, podemos atribuir a Deus tudo de mal que acontece? Claro que não. Ué? Veja, eu posso dizer que Deus permite tudo? Posso. Porque tudo está na permissão de Deus. Sim. Mas colocar tudo na conta de Deus? Vamos lá. Não? Vamos começar. Além de Deus, quem são os personagens dessa história? Satanás. Além de Satanás, temos as outras pessoas. E além das outras pessoas, tem a minha pessoa. E eu já falei, o meu coração é o quê? Mal. Coração das outras pessoas? Mas. E coração de Satanás? Mal. Muito egoísta. mal, é. Então, veja, o mal não é culpa de Deus. Aliás, duas coisas que se faz em funeral erroneamente. Número 1, foi Deus que quis. Nunca fale essa frase. Você pode dizer que Deus permitiu, mas a Bíblia é bem clara que Deus não quer a morte nem do ímpio, quanto mais do justo. Outra coisa que se faz em funeral, julgar a pessoa que morreu. Quem somos nós para julgar? E às vezes a pessoa cometeu um suicídio. Eu já vi gente dizer assim, tadinha, né? Vai para o inferno. Quem somos nós para dizer? Entre a pessoa tentar o suicídio e conseguir, alguns é instantâneo, tudo bem, mas alguns, eu conheci, por exemplo, uma situação que eu fui pastor de uma família, eu não vou dizer o nome para preservar a família, que o laudo diz que ele demorou 10 minutos para morrer entre tentar e conseguir. 10 minutos não é suficiente para Deus salvar? Claro que é. Então, eu nunca devo julgar, nem salvo e nem perdido, porque é Deus que julga, e também não acreditar a Deus o que não é dele, que é, no caso, é a vontade... que é a vontade... Como é que eu falei? Foi Deus que quis. Não, Sim. Deus não quis, Deus permitiu. Trazendo agora para o que você falou. Tudo o que acontece é permissão de Deus, mas o crédito não é de Deus. O crédito tem que ser de Satanás. Ele é o causador do mal. Agora, a pergunta é, por que Deus permite, então, algumas coisas acontecer? Tem coisas que a gente não vai ter resposta, só na eternidade, mas a maioria é para nos acordar do nosso sono espiritual. Pode prestar atenção, você que está em casa, pode perceber. Quando você se afasta de Deus, Deus permite para você acordar. E eu vou te dar uma dica. Quer sofrer menos? Acorda logo. Volte-se para Deus. Eu estou dizendo por experiência própria. Quando alguma coisa começa a acontecer, eu falo, o que eu estou fazendo? Eu começo a analisar onde é que eu... Aí eu vou lá e conserto e passa. Por quê? Não é que Deus quer o meu mal, mas Ele permite, porque Ele está preocupado com a minha salvação. A eternidade é maior do que esses 60, 70, 80 anos nessa terra. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que aqui na pergunta 4, o pastor vem falando, é o seguinte: Deus permitiu que o povo fosse castigado, porque era uma escolha do povo. Sim. Mas o que eu achei mais interessante, que aqueles que Deus permitiu que castigasse o povo, Deus falou,
por eles serem excessivos no castigo, eu também vou castigar. Eu achei muito interessante isso. É assim, ó, vão lá e faz isso. Era só ter ido e feito, até onde Deus permitiu. Eles fizeram mais. Deus falou, não é isso que eu pedi, agora vocês vão ser castigados. E vou dizer mais. Quando que eles foram castigados? Capítulo 5 de Daniel fala, onde o rei Belsazar, que era, na verdade ele não era rei, ele estava na condição de rei junto com seu pai, porque quando a Bíblia fala Belsazar rei, aí a história diz assim, tá vendo? Não tem na história Belsazar. Hoje já se prova que sim, teve um período que Nabucodonosor e Belsazar, eles governaram juntos, Belsazar era o rei e o pai era o principal. Sim. Tanto que ele falou para Daniel, se você revelar a inscrição, eu te dou o terceiro, porque Isso. ele não podia dar o segundo, Isso. que era dele. Bom, o que ele estava fazendo? Concubinas, prostitutas, bebedeiras com as taças do templo. Espera aí, vocês foram longe demais. Por isso que Deus permitiu eles serem destruídos. Por quê? Eles foram muito pesados para cima de Judá, da região de Judá, e além disso foram muito blasfêmios. Você não vê Nabucodonosor fazendo isso. Nabucodonosor não era, até então, judeu, foi lá, tomou os judeus, pegou os utensílios e colocou guardado. Respeitou a religião. Belsazar não. Belsazar não respeitou e profanou. E Deus falou, agora vocês vão ser castigados. Entre outras palavras, o povo de Israel se afastou de Deus, Deus usou a Babilônia para trazer o castigo, para ver se eles acordassem. A Babilônia foi excessivo com Judá, foi abusivo com as coisas sagradas de Deus. Deus falou, agora é contra vocês. E eu quero continuar. Nós também. Você que está em casa. Nós que estamos aqui precisamos entender isso. A gente tem que tomar cuidado. Se a gente ultrapassar demais os limites de Deus, eu volto a dizer, ele não vai castigar, porque ele não castiga, mas ele vai permitir até que a gente acorde do nosso sono espiritual. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem essa falsa justiça, porque eu sou justo, eu sou bom. E aqui mostra que se a gente for excessivo na nossa justiça, no nosso julgamento, nós também vamos pagar como os babilônios pagaram. Se a gente exceder aquilo que Deus quer, né? E aí eu pergunto para você que está em casa, como é que está a sua vida? Será que você não está sofrendo consequências das suas más escolhas? Ou talvez Deus está permitindo para você acordar? Volte a fazer o que você sabe que é certo. Volte a praticar as verdades bíblicas que você conhece, para que então passe essas tempestades que você está passando, momentâneo que Deus está permitindo, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele ama todos nós que estamos aqui, Ele quer nos ver no céu. E o interessante é que a Bíblia, pastor, fala desse Deus que ama tanto, né, que quer nos ver no céu. Deus fala, olha, tenha compaixão, porque se é vingança, de quem que é vingança? Quem que pode se vingar? Deus. Ele é o único que pode. O que significa compaixão? É paixão com quem? Com o próximo, com quem precisar. A gente precisa ter. Quando a gente vai para as parábolas, a gente tem várias parábolas assim, ó, do jeito que eu te amei, ame o próximo. De graça recebei, de graça dai. Foi perdoado muito, perdoa também muito. O outro que te deve. Isso é compaixão. Nós temos um Deus que ama, que busca a nossa justiça e que espera que nós confiemos nele e tenhamos compaixão com o outro. Sabe o que é interessante? É que Saulo de Tarso, não está na lição não, Saulo de Tarso estava indo no caminho de Damasco, aí Deus apareceu para ele, Jesus, e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando que Saulo perseguiu Jesus? É até insano assim, mas Saulo e Jesus tinham a mesma idade, viveu na mesma região, mas nunca se viram. Nunca se viram. Jesus não sabia a cor do cabelo de Saulo ou a altura. Saulo não sabia a cor da barba de Jesus, ou a altura ou o timbre de voz. Mas Jesus falou o que para ele? Porque me persegue. Como que Saulo perseguia Jesus? Quando perseguia os cristãos. Então, quando Saulo perseguia os cristãos, perseguia Jesus. Presta atenção nisso aqui que é muito interessante. Jesus se identifica com a sua igreja. Então, nós precisamos entregar para Jesus ser o justo para conosco, mas nós também precisamos representá-lo e ser justo com as outras pessoas. Quando eu não sou justo com as outras pessoas, eu estou representando um falso Cristo, não o Cristo da Bíblia, o Cristo misericordioso que tem compaixão. Quando eu tenho compaixão, eu estou sendo um exemplo do que Ele faz conosco. Pastor, você falando de igreja, você me trouxe agora a memória, eu estou
terminando de ler o livro Seu Amigo Espírito Santo, Morris Venden. Sim. E eu achei interessante quando ele chama a atenção do Espírito Santo. Ele fala, por que o Espírito Santo age na igreja? Age no indivíduo. Mas ele citou um exemplo que eu achei muito bacana, assim, por exemplo, eu, Jefferson, ou o senhor, ou o Kevin, nós teríamos condições financeiras de mandar missionários para o mundo inteiro? Não. Então teria, ajuda, contribui, mas... Quem que poderia fazer isso? Uma igreja. Uma igreja, um conjunto. Então, ali ele denota qual a importância da igreja. Sabe por que eu estou aproveitando esse gancho que o senhor deu aí? Porque, às vezes, a gente se acha porque tem aquele irmão lá, tem aquele... E aqui está falando de compaixão, está falando de amor, misericórdia. Às vezes acontece coisa, a gente quer deixar a igreja, é melhor ficar assistindo lá em casa, deixa tranquilo. A igreja é a menina dos olhos de Deus, nunca esqueça. Por que Deus precisa da igreja? Porque eu e você jamais vamos fazer sozinhos o que a igreja faz em conjunto. Por isso que ela precisa de mim, de você. Por isso que precisa da minha compaixão, do meu amor, do meu carinho. Então, venha para cá se você não está vindo. E se você não está vindo por questão de doença, quando puder, assista a gente. Vem aqui, vem aqui. Manda um zap para nós, para a gente visitar você como igreja, a gente estar junto. Isso é maravilhoso, pastor. Mas Me você desculpa. sabia que é mandamento? Salmo 50, 4 e 5 diz assim, congregue os meus justos que comigo fizeram uma aliança. Aí, ó. Veja, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Não, mas não quero dormir em casa. Não existe isso. Opa. Ah, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Apanho na hora você falar isso. Eu fiz uma aliança com a minha esposa de protegê-la, de mantê-la, mas não vou pagar as contas dela, não. Ou então não vou comprar o que é necessário para dentro de casa. Não existe. Uma aliança de casamento requer algumas ações, certo? Certo. Eu fiz uma aliança com Jesus. Requer algumas ações. E Salmo 50, anota isso aí. Salmo 50, 4 e 5 diz assim, ó, congregue os meus santos que comigo fizeram aliança. É mandamento de Deus que nós congreguemos. E para terminar, pelo menos a minha parte, Romanos 12, 10 diz assim, ó, meus amados, sou eu e você, nós somos amados de Deus. Não faça justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Veja, você vai correr atrás do seu direito, está tudo certo, mas chega um momento que é melhor ter paz. É uma frase que eu uso, é melhor ter paz. Pare e deixe nas mãos de Deus. Não quer dizer que você não vai correr atrás do seu direito, mas cuidado com a ira excessiva ou com a justiça excessiva. Porque se você tiver uma justiça excessiva, onde que entra a justiça de Deus? Deus não vai poder ser o seu Deus se você quiser ser o seu próprio Deus. Compaixão sempre, né? Compaixão sempre. Tem uma frase aqui que ela é linda. Eu vou ler essa frase e rapidamente explicar. O amor... Está na parte de estudo adicional, sexta-feira, Patriarcas e Profetas, página 273, 74, diz assim, o amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. A fim de salvar a muitos, ele tinha de castigar a poucos. Aqui é quando o povo saiu do Egito, fizeram um bezerro e adoraram um bezerro. Deus teve que agir com justiça. E justiça foi castigar alguns para salvar outros. Sabe por quê? Porque senão as pessoas diriam o seguinte, o quê? Outros deuses? Vocês fizeram lá atrás. Não aconteceu nada, por que eu não posso adorar outros deuses? Para encerrar o assunto, Deus permitiu o castigo, mas em amor de outras pessoas. Às vezes eu e você sofremos as consequências do nosso pecado, das nossas ações. O pastor já falou isso muito bem. Por que Deus permite isso? Para a gente pensar e se salvar. E também para outras pessoas olharem aquilo que eu fiz de errado, se for algo notório, ver as consequências, falar, opa, aí vem aquela célebre frase que meu pai dizia, aprenda com os erros dos outros. O sábio sempre aprende com os erros dos outros. Que nós possamos, nessa lição, onde fala sobre a ira do amor divino, saber Deus, ele se ira sim, mas não com o pecador, mas com as ações que o pecador faz contra um justo. Até o pastor falou quando pobre, viúvas, as pessoas que são menores que necessitam. Mas, contudo, está lá em Salmo 78, 38, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu.
Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Olha que Deus maravilhoso. É por isso que eu e você estamos vivos, é por isso que eu e você ainda estamos bem. Sabe? Quando a gente peca, erra, Deus não despeja totalmente a ira. Ele está dizendo, filho, aprenda, venha. E esse Deus chama eu e você hoje para compartilharmos do amor dele, entre eu e ele, você e ele, e também entre eu e você. Que sejamos benevolentes, que sejamos, posso chamar isso, né? O Jefferson do nariz grande. Compaixão. É isso que Deus requer de mim. É isso que Deus requer de você, sabe? Que amemos uns aos outros. Agora, nunca se esqueça, tá? Aqui está a receita para mim e para você. Moisés diz o seguinte, aquele que está mais perto de Jesus, está mais perto do amor, está mais perto do alvo e mais perto de ser o representante de Cristo na terra. E é por aqui. A palavra de Deus, a oração e o poder do Espírito Santo, nós vamos chegar lá. Vamos orar? Querido Papai do céu, esteja com cada um de nós, esteja com tudo aquilo que nós aprendemos. Obrigado pelo pastor ter compartilhado conosco o conhecimento que ele tem, o que o Senhor já ensinou para ele, o que ele já aprendeu de ti, e nós aprendemos juntos aqui também na nossa lição. Esteja com cada um dos nossos amigos que estão em casa. Abençoe os nossos lares, que sejamos cada dia melhores, que possamos, ó Deus, fazer parte da Tua igreja, ajudando na pregação do Evangelho, ajudando também, ó Deus, para restaurar vidas de pessoas que estão aí destruídas, famílias destruídas. Ó Deus, dá-nos o Seu amor, dá-nos a Sua compaixão, e quando irarmos, que não venhamos a pecar. Por favor, ó Deus, esteja com cada amigo nosso, esteja com cada filho seu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana que vem, não esquecem, mais uma parte da nossa lição vai ser a lição número 6. Não esqueça disso, tá? Vamos estudar. Se você que não tem, vamos juntos compartilharmos, recapitularmos ou então aprendermos. Mas, acima de tudo, tem a lição, tem a oração, mas o Papai do Céu diz o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória, uma semana, chique no 10, é isso mesmo? Chique no 10. Deus abençoe e até lá.